Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a desconhecida. E quero subordinar esse tema no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20. Vou ler do versículo 17 ao 20. Dizem assim: Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então Joabe respondeu e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. Hoje é 7 de setembro de 2023, uma data histórica para o Brasil, né? Bom, pessoal, a ouvinte Ana Dias pede oração por uma causa, para Deus dar vitória. Ela é do estado de São Paulo. Senhor nosso Deus, Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Eu te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, essa nossa missão. A irmã Ana Dias, a sua família, resolve as causas que a tua serva precisa de vitória. Enfim, Senhor, apresento todos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para o tema da palavra do dia a expressão assim: a desconhecida. E hoje eu quero falar da atitude de uma mulher que, com a sua sabedoria, sua perspicácia, salvou uma cidade inteira. Ela entregou apenas o homem que estava assim sendo procurado a mando do rei Davi. Joabe, comandante do rei Davi, estava procurando aquele homem que estava ali naquela cidade, se escondendo ali. Olha, inclusive esse texto é tão interessante. Para você compreender, você tem que ler, né, o contexto de tudo. Leia, tá? Porque são assuntos que a gente precisa entender, né? Então, assim, dentro do que eu quero dizer aqui hoje, na palavra do dia, quero falar sobre a pessoa desconhecida, mas que ao mesmo tempo se tornou um elemento fundamental de pacificação usando a sua sabedoria. Até porque ela mesma diz que ela é uma mulher pacífica. Não tem um nome, não é dado o nome dela aqui, nem nome da família, ou seja, a linhagem dessa mulher, por isso que eu a chamo de a desconhecida, que para mim é a desconhecida famosa, porque desconhecida é o mesmo que ser ignorada, é uma pessoa sem brilho, uma pessoa humilde. Então aprendo uma grande lição aqui com essa mulher, que mesmo sendo nós pessoas pacíficas, sábias, conseguindo através desta nossa sabedoria contornar uma situação eminente de violência,
mas a gente não deve perder a postura de humildade. Então, a desconhecida, ela era, apesar de sábia, pacífica, ela era, ao meu ver, uma pessoa humilde. Esse fato é tão interessante, essa perseguição que Joabe, por ordem do rei Davi, faz a esse homem chamado Seba. Que antes disso, antes de Joabe ir ao encontro na perseguição, no encalço desse homem, Davi manda outra pessoa. E por causa desse homem chamado Seba, essa pessoa foi morta, assassinada em via pública. Tudo isso você acompanha no contexto da história, que a gente não tem tempo aqui para abordar tudo, tá? Então, gente, quando eu falo de sabedoria, eu me lembro dos provérbios que nós encontramos na Bíblia, né? Salomão, o rei Lemuel. Então, são vários provérbios que abordam sobre o sábio e o tolo, ou a sabedoria, né? E a astutícia. Então, no capítulo 11, deixa eu ver aqui se eu acho, Provérbios, capítulo 11, só um momentinho, versículo 14, diz assim, ó: não havendo sábia direção ou sábio conselho, na versão original, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, se essa mulher não usasse de sua sabedoria para aconselhar Joabe, um guerreiro valente do exército do rei Davi, certamente o estrago seria coletivo. Toda a cidade seria afetada por causa de um homem. Ele estava perseguindo apenas um homem. Que mais tarde, você lendo a leitura, seguindo aí nesse texto que eu li, a leitura base, você vai ver que essa própria mulher promete, né, a Joabe entregar esse, entre aspas, meliante daqueles dias. Então, esse homem aqui provocou uma revolução em Israel, ao ponto de, seduzir muitos valentes de Israel para segui-lo, até para provocar uma rebelião, uma questão de confusão, uma balbúrdia de Estado, vamos falar assim, Estado que eu falo é na nação. E Davi se preocupou e disse, olha, esse homem vai fazer pior do que Absalão fez, porque Absalão também entrou por esse mesmo caminho, Absalão, filho de Davi. Então parecia que o veneno de Absalão passou por esse homem chamado Seba. E aí Davi orienta Joabe, convoca os homens de Judá, porque os homens de Israel estavam do lado de Seba. Então, gente, concluindo, que possamos ser ou tomar como exemplo essa desconhecida. Que se você, a senhora, se o senhor, isso é para mim, tiver alguma habilidade, e isso dada por Deus, eu creio que a mulher tem aquela sabedoria, não era dela, Deus a fez assim. Então, se a gente tiver algum tipo de habilidade para alterar uma situação de turbulência e pacificar, que não venhamos assim nos exaltar, nos engrandecer, nem ficar vaidosos, mas que sejamos e continuemos sendo humildes, sábios, porém desconhecidos ou desconhecidas, humildes. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.